E então sempre fui ensinado também em casa a trabalhar. Minha mãe, desde criança, né? Nos ensinando a limpar a casa. Então a gente sabe fazer tudo de casa, eu e meus 3 irmãos. Na verdade, tinha um parâmetro pra fazer qualquer coisa, né? Que era limpar a casa, por exemplo. Se queria jogar bola ou sair, primeiro eu limpava a casa, depois fazia isso, né? Então, um parâmetro que sempre teve na minha vida foi a questão do trabalho. Então eu sou esse André. Sou muito mais que isso, né? Sou filho de Deus. A resposta que ela. Filho amado. Show de bola. Olha só. A gente vai falar bastante sobre trabalho. A tua mensagem do retiro foi bem rica nesse contexto. Mas antes, assim, só para a gente entender, o que levou você a escolher o curso de História, que te levou a escolher essa graduação, enfim. Tem algo especial nisso? O que você pode falar aí? Não. Eu acho que foi mais uma questão de missão, assim, de entender a missão de Deus, ser apaixonado, assim, por missões mesmo. E se eu estiver falando demais, vocês me cortam, tá? Mas ser apaixonado pela missão de Deus e querer tá em algum lugar que eu fosse bênção, que eu tivesse dentro do propósito de Deus. E daí uma vez, andando pela escola no 3º ano, na verdade eu queria fazer primeiro medicina, né? Mas como eu tenho muito medo de sangue, essas coisas, daí ia ficar meio difícil. Um dia eu ainda quero fazer, eu acho que vai ajudar muito fazer algum técnico em enfermagem, alguma coisa assim. Mas daí um dia andando pela minha escola mesmo, eu sempre gostei muito do ambiente da escola mesmo, ambiente da educação. Um dia andando pela escola eu vi umas criancinhas assim, tipo, dançando uns funk proibidão e umas coisas assim bem pesadas. Não era por causa do ritmo mesmo, mas tipo assim, pela falta de entendimento que elas estavam fazendo, tipo. E eu fiquei assim, caraca, como o mundo ele acaba, tipo, pervertendo algumas coisas e começa tudo dentro de 2 lugares, né? O primeiro lugar é a família e o segundo lugar é a educação, né? Porque toda criança, por lei, ela é obrigada a ir pra escola. Então, algum dia a criança vai passar pela escola. E então, eu pensei assim, eu acho que esse é o lugar. Como eu sempre gostei da questão da escola, né? Sempre fui um nerd do fundão. Eu tava sempre andando em todas as cadeiras. Mas, então, sempre gostei da questão da educação. E daí, conversando uma vez com um amigo meu, ele disse que gostava de história e eu comecei a olhar pra história. Pensei, história é legal, eu acho que eu vou fazer história. Legal. Daí fui pra história. Na verdade, tu percebeu uma necessidade também de atuação, assim, Sim. um lugar carente Sim. de boas influências, no sentido de ampliar o pensamento da criança, enfim, né? Tipo, adentrar aquele ambiente. De fundamento, né? Porque é na escola que a gente... E eu acho que isso... Depois a gente vai vendo como as coisas fecham, né? Como as coisas combinam com a gente. Porque daí eu fui vendo como eu gosto dessa questão de fundamento. Por exemplo, sempre quando eu vou pregar ou vou fazer alguma coisa, eu gosto de, tipo assim, dar fundamento, ensinar. Porque, por exemplo, eu sou ministro lá na igreja, então, se eu peço, por exemplo, para a pessoa levantar a mão, ela tem que entender por que ela tem que levantar a mão. Então tem que ser sempre ensinado. Eu acho que a educação, a escola é esse ambiente. Porque a gente é cristão, mas a gente não vive numa bolha. A gente tá nesse meio social. A gente tá inserido numa sociedade. É as 7 esferas de influência também, né? Que a gente tratou no nosso retiro, que legal. Mas, então, eu acho que a gente precisa sair dessa bolha, né? Eu acho que a gente vai falar também isso mais à frente nesse podcast. Então vou... Tá. Deixa andar. É interessante porque quanto mais é adiado esse processo de entendimento do que eu faço, mais fica difícil, a gente vai criando rigidez, né? Com certeza. A gente tava refletindo lá em casa esses dias sobre o jovem rico. O jovem rico, é interessante ele questionar Jesus o que ele precisava fazer para ser salvo, porque ele mesmo falou que ele fazia tudo. Come on. Vamos lá, né? Como diz a Paula, vamos lá.
né? Camão. E tipo assim, ele tinha dentro dele uma indagação, tava faltando alguma coisa, mas quando Jesus confronta, Jesus diz assim, bom, tu tá fazendo tudo, então, né? Tipo, qual a tua inquietação? Ele não falou isso, mas ele tocou e disse assim, então, abre mão das tuas riquezas e tal. Eu acredito que esse desafio de Jesus, ele tocou no ponto da rigidez. A gente não sabe, a Bíblia não deixa claro se ele amava mais as riquezas ou amava o que aquela posição trazia para ele, como que as pessoas viam ele. Então, demorou muito para ele abrir o entendimento, demorou muito no sentido que uma culpa nossa, hoje, se a gente for analisar a culpa ou uma responsabilidade da igreja, de quanto antes, né, Ministério Infantil aí, né, quanto antes adolescentes, jovens, abrirem o entendimento para buscar renovar a forma que entende tudo o que faz, não só pelo fazer, por cumprir exteriormente regras como o jovem fazia, mas como eu faço o que eu faço. Sim, isso é... Como eu faço o que eu faço. Aprender a aprender. É menos... Aprender a aprender. É menos... Eu acredito que é menos pontos de rigidez, possivelmente lá na frente, que a gente acaba sofrendo um monte, né? Então. Eu acho é saber ocupar o espaço como filho de Deus, né? Como trabalhador da Seara, que é o assunto de hoje. Sim. Aquilo que você pregou no retiro. E saber que, nós falamos até, acho que no podcast anterior, sobre questão de chamado. Entender que o chamado, a gente muitas vezes pensa que o chamado é um microfone na mão, atrás de um púlpito, sim, ou atrás de um violão. Não que isso não seja, isso é legal, bacana. Faz parte do ministério, de funções dentro da igreja, é chamado também. Mas o chamado vai muito mais além do que o microfone na mão vai. Sim. Como você falou, você viu uma necessidade ali na escola, você estava ali, Deus falou contigo e confirmou que ali seria possível o André estar anos à frente ali, depois de anos ali, sendo um professor, um influenciador para uma geração que precisa conhecer Jesus, sim, conhecer a graça de Deus, né? Então, legal.